Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando para mais uma live nossa hoje, né? Dia 16. Vamos convidando as pessoas que nós queremos que participe dessa live nossa de hoje. Hoje nós iremos falar sobre ansiedade e estresse, como que a gente pode controlar. Vamos receber aí várias dicas, né, de uma super parceira do Estímulos do Saber, uma super parceira nossa também, particular, a psicóloga e neuropsicóloga Bárbara Brito. Então sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite a todos que já chegaram por aqui. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, meninos também. Sejam todos bem-vindos. Aline, Luciana, Fontoura, Jéssica. Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom, pessoal? É muito gratificante estar aqui hoje com vocês, tá bom? Já já nós vamos estar recebendo aí a convidada da nossa noite, que é a Bárbara, né? Desde já eu agradeço muito pela Bárbara estar aqui comigo pela segunda vez, né? Nesse projeto nosso. Então, que a Bárbara realmente possa também sanar as dúvidas de vocês. Ela é uma super parceira minha, é uma super parceira do Estímulos do Saber, uma excelente profissional, e nós estamos aí juntas para poder contribuir com aquilo que for, né, de melhor que vocês vêm pedindo para mim no particular e tudo, tá bom? Então eu vou chamar a Bárbara agora. Vocês estão ouvindo bem? O som tá tranquilo, pessoal? Vocês puderem colocar um legalzinho aí para mim, pra gente ir vendo a questão do som, tá bom? Se às vezes não estiver ouvindo bem ou se estiver dando eco. Enquanto isso, a Bárbara, vou convidar a Bárbara aqui para que a Bárbara, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardando aqui. Oi, Bárbara! Olá, boa noite para todo mundo. Tudo bem, Boa Kelly? noite, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. O som Obrigada tá por bom? mais uma vez, tá bom? Por você estar aqui comigo, com todo esse pessoal que está aqui também, esperando aí para poder receber muitas dicas sobre estresse e ansiedade, que eu acho que a minha caixinha foi uma das caixinhas dessa semana que mais bombaram, assim, porque, Nossa, gente, tem muita gente querendo saber. todo mundo passando por alguma dificuldade emocional, né, nesse período. Todo mundo passando, né? Pessoal, responde aí pra gente sobre o som, por favor. Vocês estão ouvindo bem? Tá dando eco de alguém, ou meu, ou da Bárbara, para que a gente possa sintonizar aqui direitinho. Ansiedade e estresse. Vou só colocar o tema aqui. Tá. Isso, pronto, fixado. Bom, estão dizendo que tá bem. Então tá ótimo. Obrigada, pessoal, por responderem. Ok, o áudio. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda, né? Para as pessoas que Obrigada. estão aqui, que são novas, né? A Bárbara é psicóloga, neuropsicóloga, eu sou psicopedagoga também. E nós estamos aqui para contribuir. Caso vocês tenham alguma pergunta sobre o nosso tema dessa noite, vocês podem ir colocando as perguntas aí, tá bom? Que aí eu passo para a Bárbara, para que também ela não se perca no assunto, porque senão a gente não consegue fazer um feedback tranquilo. Então, vocês podem ficar à vontade para vocês colocarem aí, tá bom? As perguntinhas de vocês. Se vocês quiserem convidar mais alguém para participar dessa live também, pode convidar que o momento é agora. Certinho, pessoal? Então, vamos lá então, né? Então, boa noite a todos. Boa noite, né, para quem está entrando agora. Como a Kelly falou, sou psicóloga, né? E agradeço, Kelly, o convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu acho que esse bate-papo que tem aqui é sempre muito enriquecedor para nós, né? Acho que é tanto para quem faz como para quem participa.
Então, é uma troca, né, que nós vamos ter. Então, quem tiver dúvida, comentários, podem ir mandando, né, porque é mesmo um bate-papo. Não só eu falando, mas a Kelly, mas vocês também colocando as dúvidas e sugestões também. Assim como a Kelly colocou a caixinha, eu também tinha colocado há uns dias atrás no meu perfil, e assim, é assustadora a quantidade de pessoas que interagiram, assim, respondendo, né? Eu coloquei um quadrinho que tinha, escrevia alguns sintomas de ansiedade. A quantidade de pessoas foi mais de 90%, né, das respostas, caracterizaram que tinha, falaram que tinha algum dos sintomas descritos lá. Então, assim, é preocupante, né? E eu acho que essa live veio muito a calhar nesse momento, né? Que todos estão em casa, estão passando por coisas muito novas, né? Então, é muito importante a gente estar falando de tudo isso, tanto de ansiedade como de estresse também, né? E sabermos também um pouco diferenciar, né? Os dois, o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, porque só quando eu sei o que eu consigo tratar, que eu consigo procurar uma ajuda correta, né? Então, eu separei hoje para a gente falar um pouquinho, primeiramente, a diferença de ansiedade. Porque é muito comum a pessoa se classificar como ansiosa. E aí ela já acha que ela tem um transtorno, que ela precisa procurar ajuda psiquiátrica e tudo mais. Então é importante falar dessa diferença, que é a ansiedade comum do ser humano para a ansiedade que é patológica, né? Então a ansiedade, o sentimento de ansiedade, todos nós teremos em algum momento da vida. Né? Então, quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, algo que eu me deparo que vai trazer sentimento de ansiedade. Então, esse sentimento é normal. É normal ficar nervoso por algo que eu vou fazer que é importante para mim. Né? Então, todos nós passamos por isso. O transtorno de ansiedade, ele passa a ser patológico quando ele traz prejuízos, tanto pessoal quanto profissional e social para a pessoa. Então, quando a minha ansiedade ela passa de um nível normal para o nível patológico, ela começa a trazer prejuízos para mim, né? Então, dentro da ansiedade, que muitos falam ansiedade, 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 mas existem vários tipos de ansiedade. E é importante a gente conhecer quais são os tipos, né, da ansiedade, quais são os sintomas que eu tenho e se enquadram, né, no que a gente fala de ansiedade patológica, né? Então, como eu falei, esse sentimento de ansiedade ele é normal no ser humano. Agora, nesse período que estamos vivendo, esse sentimento tem ficado mais exacerbado, né? Então, tem acontecido mais essa ansiedade, esse sentimento de ansiedade, por conta de tudo que nós estamos vivendo ser muito novo. Então, tudo que é novo gera, sim, uma ansiedade, assim como gera um medo. Né? Nós estamos todos inseguros, nós estamos o tempo inteiro com medo do que pode acontecer. Então, essa situação, a situação que nos encontramos, é um gatilho para gerar esse sentimento de ansiedade, né? De estarmos mais angustiados, mais nervosos, né? Às vezes um sintoma é a insônia. Então, muitos de nós estamos passando por isso neste momento, né, de pandemia, que é muito comum. Inclusive, as crianças estão também tendo, né, essa ansiedade. Então, falando da ansiedade que passa a ser patológica, né? Um tipo de ansiedade patológica é a ansiedade generalizada, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizado. Então, por que generalizado? Porque é muito amplo, né? Então, os sintomas, ele não vem um dia e passa no outro. Como quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo. Eu fico ansiosa. Eu faço a prova, vai passar a minha ansiedade. Né? O transtorno de ansiedade generalizado, não. Né? Então, ele é um sintoma que se prolonga, né? Vai de uma semana e muitas vezes a pessoa tem de 6 meses a mais, né? Então, por isso que caracteriza um transtorno, porque não é algo passageiro. Ele está ali com a pessoa. Então, os sintomas, eles são mais graves, né? A pessoa vai sentir mais, por isso que é generalizado, né? Vai sentir mais, tem mais força aqueles sintomas, né? Então, são sintomas sudorese, taquicardia, insônia, né, nervosismo, falta de memória,
falta de concentração, né? A perda de concentração ali naquilo que antes para você era fácil, você já começa a ter mais dificuldade para se concentrar, né? Para guardar as coisas na memória. Então, são sintomas que a pessoa tem. E muitas vezes sintomas físicos também, né? Como eu falei, ataque cardíaco, sudorese, dor de cabeça e uma angústia muito grande. Então, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado, ela sente uma angústia o tempo inteiro. Então, é como se estivesse com uma dor no peito, né? Muitos falam que assemelham até um infarto, né? Porque é aquele medo, aquela angústia que dá uma pressão mesmo no peito e se assemelha a um ataque cardíaco. Né? Então, assim, para a gente ver o quanto é sério lidar com as nossas emoções, o quanto é sério a gente tratar também da saúde emocional. Muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? Tem a Viviane está aqui, a Viviane está dizendo assim que ela tem ansiedade, aquela que eu te pedi, né, para você dar uma olhadinha aquela hora. E ela diz assim, tento me controlar, mas vem falta de ar, pressão alta, sensação de morte, e tudo isso é muito ruim, né? Uhum. É exatamente isso mesmo que ela descreveu. Falta de ar, pressão alta, às vezes pressão alta, às vezes pressão baixa, a sensação de morte mesmo. Por isso que muitas vezes vira um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa tem a sensação de que vai morrer, passado, ela tem um medo de morrer, e esse medo de morrer gera uma nova crise, né? Então, por isso que é tão difícil lidar com o transtorno de ansiedade. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho de alguns mecanismos que a gente pode utilizar para lidar com esses sintomas, né? Só muita angústia, né, que ela colocou, verdade, dá muita angústia, como se algo ruim fosse acontecer. Então, o sentimento que o transtorno de ansiedade causa também é um sentimento negativo, de que algo ruim vai acontecer, não consegue ver esperança, né? Semelha também à questão da depressão, mas é aquele sentimento mesmo de que algo muito ruim vai acontecer. Só consegue ver as coisas negativas, não consegue tirar algo positivo daquela situação. Dá vontade de chorar, dá sim uma vontade de chorar, porque você não sabe o que está acontecendo com você, né? Então é algo assim, que vem aquela angústia, mas não há motivo aparente para estar aquela angústia. Vem aquela tristeza e não há um motivo aparente para aquela tristeza, né? É mais ou menos o sentimento de quando estamos na TPM. Né? Então, que as emoções ficam bem balançadas, o sentimento de ansiedade, o sintoma de ansiedade também se assemelha à TPM. Né? Então, essa ansiedade generalizada, ela é caracterizada pela presença de sintomas ansiosos excessivos. Então, tudo que é excessivo, né, como eu falei, que dura muito tempo, não é algo passageiro, né, como as outras crises comuns de ansiedade. E aí vem angústia, tensão, preocupação, nervosismo, irritação, então a pessoa se irrita com mais facilidade e dificuldade de se concentrar. Né? Então, o que é gatilho nesse período que nós estamos vivendo? Toda essa incerteza que nos acomete, né? Então, tudo que nós estamos passando é muito novo, como eu falei, ninguém sabe ao certo como vai ser, é um medo constante de pegar a doença, né? Então, nós todos estamos com uma panela de pressão prestes a explodir. Então, nossas emoções estão muito à flor da pele, né? Então, e que é comum, é normal estarmos assim. Né? Porque tudo que estamos passando gera mesmo essa preocupação e esse medo. Então, muitas vezes a gente fica se cobrando em relação a isso. Eu tô assim e tal, e não se dá o direito de estar daquele jeito. Né? Então, a gente se cobra muito e a gente quer estar bem numa situação que é quase impossível estar. Né? Então, por isso que é importante a gente conversar sobre isso, a gente identificar o que estamos sentindo, para ver se o meu sentimento está dentro da normalidade ou já passou a ser patológico. Né? Por isso a importância de sabermos também diferenciar, né? E também dentro das crises de ansiedade, vem as crises de pânico, né? Que pode chegar ao transtorno de pânico. Então, as crises de pânico, que são? São crises intensas de ansiedade e ela ocorre como uma descarga do sistema autônomo nervoso. Então, como se o seu cérebro tivesse muito sobrecarregado e ele dá uma descarga em você. Então, vem a questão também de taquicardia, o medo de morrer, o medo intenso de morrer. Mas a diferença do transtorno de ansiedade generalizado para o transtorno de pânico é a duração. Então, o transtorno de pânico, os sintomas de pânico, ele vai dar, a pessoa vai sentir ali de 5 a 10 minutos. E o transtorno de ansiedade generalizada, não. Você ainda vai ficar com aquele sentimento ali, você ainda vai sentir aquela angústia, aquilo tudo, por um tempo maior.
O pânico não. Então, o pânico é algo ali que acontece abruptamente, né? Então, tem os sintomas e depois ele vai passar de 5 a 10 minutos. Já o transtorno de ansiedade, não. Ambos vêm quando tem algum gatilho. Por exemplo, a pessoa que tem pânico, ela tem um medo terrível de... muitas vezes é junto com a agorafobia, que é o medo terrível de estar junto de muitas pessoas. Então, quando ele se vê nessa situação, pode ter a crise de pânico, né? Que é diferente do transtorno de ansiedade, que vai ficar mais constantemente. Então, a pessoa começa a evitar as situações que pode acometer uma crise, né? Então, ela vai evitar lugares com muitas pessoas, muitas vezes vai evitar sair de casa, porque geralmente as crises é fora de casa, então ele vai querer ficar no lugar onde ele se sente mais protegido, a casa, o quarto, né? E, como eu falei também, vira o ciclo vicioso, porque ele vai ter a crise, vai ter o sentimento de morte, e logo depois ele vai ter o medo de morrer. Então, o medo de morrer vai gerar uma nova crise, outro sentimento de morte, e novamente o medo de morrer, né? Então, por isso que é tão importante a gente tratar, né? A gente precisa procurar tratamento para o que nós estamos sentindo. Assim como nós procuramos tratamento para os sintomas físicos que nós temos, nós também temos que cuidar da nossa saúde emocional. Infelizmente, hoje ainda tem muito preconceito em relação a isso. Aí é psicólogo e a psiquiatra, né? E é muito importante que a gente esteja cuidando de nós, né? Internamente. Não só o E exterior. assim, é tão interessante, né, Bárbara, que as pessoas, às vezes, elas não conseguem, elas não se percebem. São raras as pessoas que se percebem, né, quando estão dentro de um processo ansioso mesmo. Eu vi que a Sabrina hoje entrou. Hoje ela entrou E na hora, Sabrina, eu né? ainda te pego, viu? Então, assim, essa questão da gente se observar, da gente se olhar, isso é muito importante, né? Tem até uma Uhum. perguntinha que alguém fez que diz assim, mas como que eu sei se eu estou só estressada ou se eu já estou num processo ansioso? Qual que é a diferença? Vou falar um pouquinho do estresse, então, agora, para a gente poder comparar depois ansiedade e estresse, para a gente diferenciar também, né? O estresse, ele é uma resposta natural do organismo. É uma alerta, né, que o organismo manda para possíveis ameaças de risco. Então, quando é que a pessoa está mais estressada? Quando ela tem uma pressão forte no trabalho, então ela é muito cobrada no trabalho, quando ela está trabalhando demais, quando ela está exercendo atividade demais, o organismo vai mandar um alerta para ela. Olha, alguma coisa não está bem, é hora de você dar uma pausa. Esse é o estresse. A ansiedade, não. A ansiedade, ela vai vindo e quando você vê, ela já se transformou no transtorno de ansiedade, né? Então, o estresse, o que ele vem? Quais são as características do estresse? Cansaço, esgotamento mental, dores musculares, dores de cabeça. Então, é algo mais físico mesmo. A pessoa vai ficando cansada, ela vê que uma atividade que antes ela desenvolvia com muita facilidade vai ficando mais difícil para ela. Muitas vezes as relações no trabalho vão ficando mais dificultosas também, porque a pessoa fica muito irritada, né? Então, esse é o estresse, é como se fosse um esgotamento emocional, né? O organismo dando dicas de que algo não está bem, né? Então, um esgotamento mesmo, a pessoa falar, não aguento mais, estou cansada emocionalmente. Esse é o estresse, né? Então, é uma resposta do organismo a algum evento de esforço extremo. Então, sabe quando você se doa demais ao trabalho, quando você tem inúmeras funções, você vai acumulando função aqui, função ali, na vida pessoal, na vida profissional. Então, o organismo te dá uma dica de que algo não vai bem. Então, você precisa, né, controlar ali. O cérebro, ele entende, né, que alguma atividade ameaçadora, como algo que está te ameaçando, e aí ele vai te mandar sinais de que é hora de parar. Então, quais são alguns sintomas também do estresse? Medo, né? Então, medo constante também, desconforto, preocupação, irritação, frustração. Então, assim, você desempenha a atividade, você vai se cobrando cada vez mais e acaba que você se frustra em relação a isso. Indignação, um nervosismo constante, alteração no sono, assim como a ansiedade também dá uma alteração no sono. Então, às vezes a pessoa dorme pouco, tem insônia, ou às vezes ela dorme demais, ou muitas vezes dorme e percebe que o sono não foi suficiente para descansar, né? Então dorme e acorda cansado, não entra naquele sono que é o sono do descanso. Tensão muscular, então a pessoa tem muita tensão, formigamento, mudança de apetite, então às vezes a pessoa come mais, às vezes ela come menos.
Tô só lendo aqui. É bom porque vai identificar, né? Esse é o objetivo, de ajudar a identificar alguns sintomas, né? Essa é minha É, prima, é outra Sabrina também. ah, então, assim, algumas dores, náuseas. Então, o corpo, ele vai dando todas as dicas de que algo não vai bem, né? O primeiro ponto é observar o seu corpo, né? Então, o meu sono, como que ele tá? Eu não tô conseguindo dormir, principalmente agora, nesse período, eu não estou conseguindo dormir, eu tô tendo insônia, eu tô querendo dormir demais, né? Então, alguma coisa o seu corpo tá te mandando. O meu apetite, como que tá? Aumentou? Não o apetite, mas a vontade de comer mesmo. Eu tô comendo mais do que o normal. Ou eu não tô comendo, não tô conseguindo comer. Tem alguma coisa presa assim na garganta que não deixa descer. Então, alguma coisa, né, é um ponto de alerta para eu prestar atenção. Tem a diferença do estresse com a ansiedade, é isso. É como ela se caracteriza. A ansiedade sempre vai ter gatilhos. Não aconteceu isso e eu desenvolvi essa crise agora, né? Ela vem com crises. Então, qual foi o gatilho? Um parente meu morreu. Então, foi um gatilho para despertar uma crise de ansiedade. O estresse, não. São coisas que vai acumulando e o organismo vai dando um sinal para você de que algo não está bem, né? Pessoal, não se preocupem, tá? Porque eu tô recebendo umas mensagens aqui no WhatsApp das pessoas que entraram agora e não pegou início. Não tem problema, a live vai ficar gravada no IGVT, tá bom? Na minha Ah, página aqui. Depois eu baixo também, posso passar para a Bárbara, se a Bárbara quiser colocar na página dela sim, também, claro. tá bom? Não tem problema. Depois é só vocês voltarem e assistir tudo, tá? E podem ir perguntando também que eu vou respondendo se já tiver alguma dúvida. Tá. Então eu aqui vou falar algumas das minhas da caixinha, vou fazer para a Bárbara, e se vocês tiverem algumas aí também, vocês podem fazer, tá bom? E aproveitem o tempo, porque uma hora passa assim, ó, que eu tô aqui contando, porque senão depois a gente não consegue finalizar a tempo. Então vamos lá. Ansiedade é pior que estresse? Ansiedade, qualquer sofrimento psíquico é ruim, né? Não tem um pior, um melhor, não tem. Então, assim, são coisas diferentes. A ansiedade, como eu falei, ela vai ser desencadeada com um gatilho. Então, aconteceu alguma coisa, vai vir a crise de ansiedade. Muitas vezes, a crise de ansiedade, ela é pior do que o estresse. Porque o estresse, você vai analisar, não, o que que tá fazendo eu estar estressada no momento? É o meu trabalho? É a sobrecarga do trabalho? Então, você vai aliviando a sobrecarga que você tá e, consequentemente, o estresse vai passar. A crise de ansiedade, ela tem transtorno de ansiedade, né? Porque a crise não. Mas o transtorno de ansiedade, ela tem uma duração maior. Então, assim, é tratável, né? A gente faz acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, mas a duração é maior do que o estresse. O estresse, ele é mais fácil de tratar do que a ansiedade, ele é mais fácil de descobrir a causa, né? Então, qual área ali da sua vida que está te causando esse estresse? Então, a gente vai trabalhar naquilo ali. O transtorno de ansiedade, não. A gente não sabe de onde vai vir o gatilho que vai desencadear a crise, entendeu? Entendi. Certo. Pesadelos também pode ser da crise? Os pesadelos, na verdade, eles vêm de uma noite mal dormida, né? Então, a pessoa que tem crise de ansiedade, que tem o transtorno, ela é uma pessoa extremamente preocupada. Então, o dia inteiro ela vai estar preocupada com alguma coisa quando ela está na crise, né? Seja o medo de alguém morrer, o medo de perder alguém, de algo muito ruim acontecer. Então, como eu falei, ela é uma pessoa completamente negativa. Às vezes a coisa ainda nem deu errado, mas ela já tem certeza que vai dar. Então, por estar com pensamentos tão negativos durante o dia, provavelmente à noite ela vai ter um pesadelo, um sonho ruim e não vai descansar naquele sono, né? Mas assim, quando a gente sonha, é porque a gente já entrou no sono que é o auge do sono, né? Que é o sono que tem que nos descansar. Se eu estou tendo pesadelos, é porque eu estou tendo um sono agitado, né? Mas eu estou conseguindo dormir, mas eu estou tendo um sono agitado, né? Pode ser sim um sintoma da crise, por exemplo. Entendi. E tem uma perguntinha que, assim, a pessoa falou assim, faz a pergunta, mas não fala que foi eu que fiz. Tá bom, não vou falar quem foi que fez a pergunta. Mas é assim, por que é que a gente desconta tanto em comida quando tá ansioso? Por que que a gente tem a tendência de comer tanto? Por que que a gente não pode ter a tendência de ir para academia, de malhar, segundo a pessoa?
Porque malhar não é bom. Essa resposta é bem óbvia. Malhar não é tão bom como comer, né? Infelizmente. Então, mas por quê? Porque não desperta tanto interesse, tanta sensação de saciedade, né? Então, quando eu tô nervosa, o que eu prefiro? Comer ou malhar? Né? Eu vou comer. E o doce, o carboidrato, ele traz a pessoa essa sensação de bem-estar, né? De que eu tô bem. Então, quando eu tô no meio de uma crise e eu como algo que é prazeroso para mim, eu vou me acalmar. Né? Então, o que não pode é eu pegar isso sempre como fuga. Estou numa crise de ansiedade, vou comer um brigadeiro. Estou numa crise de ansiedade, vou tomar um sorvete, vou comer uma massa, né? Porque aí vai entrar a questão de aumento de peso e tudo mais. Mas nós temos que pensar que o momento que nós estamos vivendo é bem isso mesmo, né? As pessoas estão mais ansiosas, elas estão comendo mais, e não é o momento também de estar se cobrando tanto em relação a isso. Né? Na verdade, o momento que nós estamos vendo não é de se cobrar em relação a nada, né? Porque é tudo novo, todo mundo está passando por momentos difíceis, né? Então, é essa questão, eu desconto na comida. Tá, que tanto que é isso descontar na comida? Você tá comendo o dia inteiro sem parar, né? Mas o que a gente tem que pensar também, eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Porque o ansioso, ele vai sim levar mais pro lado da comida, mas é justamente por isso. O doce e o carboidrato, ele traz essa sensação. É igual o fumante. O fumante, ele é uma pessoa ansiosa, porque a ansiedade faz ele fumar e a nicotina vai dar a sensação de saciedade para ele, de prazer. Né? Então, o fumante fuma porque tem uma sensação ali de prazer. Da mesma forma, o ansioso vai descontar na comida, porque tem essa sensação de prazer também. Quem é ansioso precisa ir muito de exercício. Né? Eu vou até falar sobre o controle da ansiedade, o que a gente pode fazer. E uma das coisas é o exercício físico. Né? Tem razão. Bárbara, antes de você entrar, eu só queria fazer um comentário. A Adriele está aqui dizendo que tudo é ela, né? Mas, assim, é tão importante porque a gente, às vezes, hoje, quando a gente está muito ansioso, a gente come e a gente nem percebe o que a gente está comendo. A gente nem dá tempo para o nosso cérebro perceber, assimilar, sentir o prazer, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa muito mais rápido de comer outra coisa de novo, porque às vezes você está no celular, está comendo aqui, aí tu uma vontade de comer chocolate, você vai lá, pega o chocolate, tem em frente à televisão, o filho te chamando daqui, a panela no fogo, e aí de repente você termina de comer, você fala, vai, cadê meu chocolate? Eu já comi, né? Você comeu e você nem percebeu, então às vezes a gente não gasta nem 3 minutos para comer alguma coisa, e então não dá tempo do nosso cérebro, né, captar isso daí, aquela sensação de prazer, de dar esses comandos de prazer do que eu tô comendo, né, de satisfação realmente daquilo que eu tava com vontade de comer. Então, eu termino aquilo ali, nossa, eu tô com fome de novo, eu não vi que eu comi aquilo. É igual a questão que a gente fala de trancar a porta, né? Às vezes você tá saindo de casa, o filho tá te chamando, o marido tá perguntando alguma coisa, o cachorro tá latindo, você tá no WhatsApp tentando falar alguma coisa, a hora que você chega lá no seu trabalho, você pergunta assim, nossa, mas será que eu tranquei a porta? Né? Será que eu fechei? Você fechou a porta, só que com o acúmulo de coisas que você estava fazendo naquele momento, você não deu tempo do seu cérebro captar se você realmente fez aquilo. Você não deu tempo para o seu cérebro processar, né, aquilo que você estava fazendo ali no momento, naquela hora, porque é tudo tão no automático, é tudo tão rápido, com tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes você não percebe o momento do que você está fazendo ali naquela hora. Exatamente. E aí você me fez lembrar até dessa questão de trancar a porta, lembro, não lembro, e aí volto muitas vezes para conferir, que também é um transtorno de ansiedade, que é o toque, né? Então, às vezes a gente acha que a ansiedade é só um tipo de ansiedade, e não, né? Igual eu falei do transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno de pânico, e entra também o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é caracterizado justamente por isso. Quem tem aquela mania de trancar a porta quando vai dormir, levanta várias vezes para conferir a porta está trancada, né? Manias de ter tudo muito organizadinho, então as roupas têm que ser separadas nas cores, né? Às vezes esse transtorno passa despercebido por nós, porque a gente pega assim como se fosse uma mania mesmo. Fulano tem mania disso, tem mania daquilo, e muitas vezes não percebe que é também um transtorno de ansiedade. Então, o toque, ele também é caracterizado por muita ansiedade, né? E minha irmã falando que ela faz isso, faz mesmo. E tem um tipo de toque também que muitas pessoas não sabem que tem,
e que existe, e muitos têm isso, que é o toque de pensamento, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um pensamento negativo e ela fica martelando aquele pensamento negativo. É o toque de pensamento, que é justamente esse transtorno de ansiedade, né? A pessoa é tão ansiosa que ela tem pensamentos negativos. Por exemplo, ela sai para tá viajando, dirigindo. Então ela fica pensando o tempo inteiro, eu vou sofrer um acidente, vou sofrer um acidente, vou sofrer um acidente. Então, mentalizando algo muito negativo. E aí ela tem dentro dela que ela precisa mentalizar algo positivo para aquele pensamento ir embora. Então, assim, o toque é a sua mente trabalhando contra você o tempo inteiro. Né? Por isso que a gente tem que aprender mecanismos para nós controlarmos a nossa mente, não a nossa mente nos controlar. Então, em qualquer transtorno de ansiedade, a gente tem que aprender, né, algumas técnicas para estar controlando, porque senão você fica refém do transtorno, né? Então você acaba deixando as suas atividades diárias por conta do transtorno, né? Então é muito sério, muito mais sério do que uma simples ansiedade que a gente tem durante o dia, por exemplo. Né? É um transtorno, e transtorno se trata, né? A gente tem que começar a desmistificar isso, parar com essa ideia de que só vai em psiquiatra quem é doido, que só vai em psicólogo, eu não vou em psicólogo porque eu não tô doida. Não, todos nós, em algum momento, passamos por algum transtorno emocional. Né? E a gente tem que se Isso. cuidar sim. E um testezinho básico é esse, né, Bárbara? As pessoas se observarem. Será que eu estou fazendo tudo isso? Né? Uhum. Tem um ditado que ele é muito claro, que diz assim, quem tem martelo na mão só vê prego, né? Só vê prego para bater. Então, Exatamente. assim, a gente precisa se observar, né? Que tipo que eu estou comendo? Né? Eu estou observando quando eu estou comendo? Ou o que Uhum. está acontecendo comigo? Por que eu estou fazendo tantas coisas assim ao mesmo tempo? As Uhum. pessoas hoje, elas têm, assim, algo, né, de querer realmente tudo muito em cima da hora, de eu tenho que resolver tudo, e se eu não resolver vai dar alguma coisa, acontecer algum problema, não sei, algo assim. E não é por aí, porque elas não se percebem, não conseguem perceber como que elas estão funcionando. E isso é prejudicial, porque aí atrapalha o trabalho, vida familiar, conjugal, né, e aí vai um monte de coisas dando errado. Uhum. Exatamente. A Adriele fez uma pergunta boa. Aqueles florais é bom para ansiedade? É importante a gente saber que nada isolado é bom para qualquer transtorno emocional, né? Então, o floral isolado, você vai tomar só o floral, ele não vai resolver seu problema, né? Porque a gente precisa tratar a causa e o sintoma, né? Eu vou no psiquiatra, eu vou só tomar o medicamento, eu tô tratando só o sintoma, eu não tô tratando a causa. Então, é importante a gente alinhar o psiquiatra com a terapia e, se necessário, o floral, né? Que mal também não faz. O floral mal não vai fazer, então ele pode ajudar. Mas isoladamente, ele não vai resolver o seu problema. Né? Se você tem o transtorno de ansiedade, está passando por essas dificuldades que eu citei aqui, então você precisa procurar uma terapia e, se for necessário, entrar também com medicamento ansiolítico. Né? Mas quem vai dizer isso é somente o médico. Se precisa de medicamento, é o médico, e a terapia vai te ajudar também, né? Fora os mecanismos que a gente vai, o que eu vou falar, e a gente pode utilizar sozinho, né? Mas isso também não resolve isoladamente. Né? Então, assim, eu vou fazer um relaxamento, vai resolver meu transtorno de ansiedade? Aquele momento, sim. Né? Aquela crise que você está tendo ali vai resolver. Mas o que está causando o transtorno não vai resolver. Né? Porque eu preciso aprender a lidar com o que eu tenho e saber como eu vou me ajudar a melhorar, né? Então, só falando um pouquinho de como eu posso minimizar a crise, né, de ansiedade. Eu separei algumas coisas para a gente ter esse controle de ansiedade. Minimizar a frequência das crises, por exemplo. É treinar a respiração. Então, é algo assim que nós estamos cansados de ver, né? A gente sempre escuta essa dica. Treina a respiração, respira. E é algo muito importante. Porque você treinando a respiração, você respirando, o seu cérebro ele está entendendo que você precisa relaxar, né? Então, o seu cérebro está bem pilhado. Você controla a sua respiração, ele... Voltou? Travou. Agora melhorou. Ah. Então, ele entende que está na hora de relaxar e ele vai mandar esse comando, né? Que você pode relaxar. Técnicas de relaxamento, né? Então, hoje nós temos muitas coisas disponíveis para nós. Então, você entra no YouTube, coloca lá relaxamento guiado, tem várias opções de relaxamento, né? Então, não precisa de você procurar um grande profissional para fazer o relaxamento se você não tem essas condições no momento.
Então, a gente tem que trabalhar com os recursos que nos é dado, né? Então, eu tenho acesso ao YouTube, eu coloco lá, técnicas de relaxamento guiado. E aí, eu vou trabalhar esse relaxamento também, né? Alimentar pensamentos positivos, porque, como eu falei, a gente tem a tendência a ficar alimentando só os pensamentos negativos, né? Esquece de mentalizar coisas boas, de conseguir enxergar mesmo essas coisas positivas, né? Atividade física, então, assim, quando eu tenho no consultório um ansioso, a primeira coisa que eu falo é volte a fazer exercício físico, porque a atividade física vai trabalhar tanto o corpo quanto a mente, né? Além de ser um momento da pessoa, dela estar se conectando com ela mesma, né? E o cansaço também que traz o exercício físico vai ajudar a questão do sono, a questão do apetite também, né? Então, ela vai conseguir trabalhar também melhor essa compulsão por doce, por massa e tudo mais, né? Então, o exercício físico, ele é primordial, né? Então, nem que seja uma caminhada, se a pessoa não consegue ir para academia, por exemplo, nesse período que nós estamos, mas que seja uma caminhada no quarteirão, você tire 40 minutos do seu dia e vai fazer uma caminhada no quarteirão, mas que ou seja em casa, né? Mas que você exercite, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa importante é ter um hobby. Então, o ansioso, ele fica o tempo inteiro mentalizando muitas coisas. Então, ele acorda na segunda-feira já pensando tudo que ele vai fazer durante a semana até o domingo. E isso mesmo, Luciana, pode ser zumba, exercício físico, excelente. Então, assim, ele traz uma carga muito grande de atividades, de tudo. Então, o que é essencial? Que tenha um hobby, né? Então, que eu, durante essa semana, eu tenho algo que eu faço que realmente me dá prazer. Seja ler um livro, seja ficar o dia inteiro assistindo filme, assistindo uma série, costurando, o que for, né, do que vai dar prazer para a pessoa, né? Então, se permitir isso. Porque, como eu falei, a gente se cobra muito o tempo inteiro, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ter prazos nas coisas. Então, se permitir ter um momento de prazer é muito importante, né? Tirar um pouco dessa carga emocional. Então, é importante, nós temos que nos permitir ter essas sensações também, né? Porque senão a gente vai só acumulando coisas e coisas, e aí que vem gerando os transtornos de ansiedade, né? Verdade. Tem uma perguntinha aqui, Bárbara, que a Viviane diz assim, ó. Hoje eu fui a um neurologista, ele falou que não trata meu problema. É verdade? Vim frustrada para casa. Uhum. Que ótimo que ele te falou isso. Porque realmente, para tratar transtorno de ansiedade, qualquer médico pode medicar? Pode, porque todos os médicos sabem dos transtornos, eles estudam os transtornos. Mas o médico indicado é o psiquiatra, né? O que eu sempre falo. Quando a gente tá com uma gastrite, você não vai no neurologista, você vai no gastro. Quando você tá com uma dor de cabeça, você não vai no gastro, você vai no neurologista, né? Então a gente procura sempre as especialidades daquilo que você está sentindo. Então, se você está com transtorno de ansiedade, com transtorno de depressão, com transtorno obsessivo compulsivo, quem eu devo procurar? O psiquiatra. Né? Então, ele é o profissional indicado para estar medicando e para estar tratando. Uma coisa que eu vejo que acontece muito, Kelly, que as pessoas reclamam. Ai, porque eu comecei o tratamento, mas eu não vi resultado. Por que muitas vezes não vê resultado? Porque vai na primeira consulta, é medicado, toma aquele medicamento por um tempo e para por conta própria. Depois a crise volta e muitas vezes vem pior. Então, um sintoma que era só ansiedade pode passar para o transtorno de ansiedade, pode passar para o transtorno de pânico, pode gerar uma depressão, né? Então, por quê? Porque eu não dou continuidade ao acompanhamento. Então, quando a gente vai no psiquiatra, no psicólogo, por isso que a gente chama de acompanhamento. Não é uma única consulta. Aquele profissional vai acompanhar a pessoa até ela ter segurança e condições de lidar sozinho com a crise que ela pode ter novamente, tá? Então, isso é muito importante ter em mente. A Ivana está até dizendo aqui que ela entrou em crise porque interrompeu a hidro. Tá vendo? Então, o exercício físico, ele é primordial. A gente tem que estar sempre fazendo. Não é questão de vaidade o exercício físico. É questão mesmo de cuidar da nossa mente, tá?
A Jeane diz assim: tomo um remédio controlado há muito tempo para ansiedade. Tem possibilidade de fazer o desmame? Porque já tentei e não consegui. É o que eu falei. A questão da gente fazer o desmame por conta própria, ou então eu paro de tomar quando eu vejo que eu tô ficando ruim, eu volto a tomar, né? Eu não quero, não dou continuidade no tratamento. Então, quem pode fazer esse desmame, é possível sim fazer, mas quem tem que fazer é o médico psiquiatra, né? Então, o médico que tem te acompanhado, que tem trabalhado essa transtorno de ansiedade seu, é ele que tem nessas condições de fazer, de falar se você já está na hora mesmo de deixar o medicamento. Tem muito preconceito também, Kelly, eu vejo muito isso com medicamento, né? Então a pessoa fala, eu não vou tomar o medicamento que o médico me passou porque eu vou ficar refém do medicamento. Não vou tomar o antidepressivo porque eu vou ficar viciado. Não vou tomar o remédio para dormir porque depois eu não vou conseguir dormir mais sozinha. Não, a gente tem que entender que ele está ali para tratar, né? Então, o médico não está ali para te viciar no medicamento, ele não está ali para você ficar refém de medicamento. Muito pelo contrário, ele quer te ajudar a tratar aquele transtorno para que depois você tenha condições de não precisar mais do medicamento. Mas por isso a importância de voltar. Não ir na consulta e começar a tomar o medicamento por conta própria, mas dar continuidade ao acompanhamento. É por isso que as pessoas precisam muito descobrir o que que elas têm de hobby, né? O que que elas gostam de fazer. E Exatamente. é muito interessante porque aqui tem uma pergunta que diz assim: como não ficar estressado? O que que eu devo fazer para não ficar estressado? Eu acho que descobrir o seu hobby já seria um ponto. Exatamente. Eu vi aqui a Irene comentou que fazer artesanato me ajudou muito e ajuda muito. Questões de artesanato, né, coisas que usa as mãos e a mente, ajuda muito o controle da ansiedade. Como não ficar estressado? Essa é a questão, porque muitas vezes o estresse ele é banalizado, né? Então, assim, quando você tá mais nervosinha, você fala, fulano tá estressado, né? Fulano é muito estressado. Por isso que a gente tem que entender o que é o estresse, né? Por isso que eu falei para vocês. É a resposta natural do organismo, alerta de que o seu corpo está precisando, né? De possíveis ameaças. Então, o estresse, geralmente, ele vai vir em questão do trabalho, quando você está sobrecarregado do trabalho. Então, como não ficar estressada? Sabendo o que você está sobrecarregado, do que você está sobrecarregado. Quais são as cargas que você está carregando a mais, né? Então, sabendo disso, você vai conseguir controlar, tá? Então, mas é bem o que a gente tem falado aqui desde o início. É de estar observando quais são os sintomas que eu tenho, porque será que é mesmo estresse? Será que não é um transtorno de ansiedade? Então, eu tenho que saber quais são os sintomas, qual é a frequência dos sintomas que eu tô tendo, né? Então, não, meu marido brigou comigo, eu fiquei estressada. É normal isso acontecer? É. Então, eu tenho que saber o que está no limite da normalidade e o que já passa a ser um transtorno, né? Então, a gente tem que saber que existem sintomas também que são absolutamente normais. Igual quem tá de TPM. É muito normal que ela fique mais irritada, que ela fique mais chorona, né? Então, os hormônios ali estão trabalhando. Então, passa na normalidade. Agora, se eu sair da TPM, já tá um mês que eu tô assim, então já não tá mais na normalidade, né? Possivelmente eu tô tendo um transtorno emocional, tá? A Viviane diz aqui que está se sentindo muito fortalecida com as informações que nós estamos passando hoje e a gente fica grata por saber que Que estamos maravilha. ajudando, né, Bárbara? Sim, que Ela ótimo. diz que as informações de hoje ajudou bastante ela, que ela está se sentindo mais fortalecida Muito com bom. todos os esclarecimentos aqui de hoje. E a gente também por poder contribuir, tá bom? Eu tomei remédio para dormir durante quase 2 anos e fiz desmame, como o psiquiatra mandou, e hoje não tomo mais. É a Valquíria. Tá Que vendo? Um bacana, né, relato, Valquíria? isso, um relato pra gente ver, né? Pra gente se conscientizar de que é possível, né? Então, eu não vou ficar refém do medicamento pro resto da vida, né? Eu vou tomar o tempo que for necessário. O psiquiatra vai avaliar isso, né? Ainda bem que nós estamos evoluindo muito em relação a isso, ao preconceito que tem de psiquiatra, de psicólogo, né? Nós estamos caminhando para melhorar. Eu acho muito importante a gente olhar para dentro da gente, né, nesse momento, identificar, conectar a gente com a gente mesmo, para a gente poder saber. Eu estou sentindo algo que eu estou sendo capaz de controlar, que está passando?
né? Eu Isso. não estou sentindo algo que eu tá fora de mim. Eu já tento dormir, eu não consigo. Eu já tento falar com meu filho, logo eu já estou gritando, não consigo mais. Vou ensinar tarefa, nem pensar, porque eu já não tenho mais paciência para ensinar as tarefas de escola para o meu filho. Então, tudo isso é muito válido para a gente se olhar, para a gente se conhecer. Eu percebi que eu não estou conseguindo isso, gente, procura um profissional, né? Procura alguém que você tem confiança, né? Hoje a gente tem aqui a Bárbara está atendendo aqui em Jussara. Então, assim, eu acho que não custa, pelo menos, você procurar um profissional, pelo menos para você saber que ele te ajude a identificar isso daí que você está sentindo. Porque é Uhum. muito ruim, às vezes, você achar que você está só nervosa, né? E esse nervosismo seu tá todos os dias, tá constante, e Uhum. você não consegue perceber que você não está mais realmente controlando isso. Então é preciso que a gente pare, que a gente olhe com leveza para dentro da gente mesmo, né? Para que a gente possa se perceber, porque é muito normal que todos nós passemos por isso e fiquemos assim. O que não é normal? A gente não tratar, e aí uma coisa ir gerando outra, que vai gerando outra, que vai ficando pior, né? E Exatamente. graças a Deus, hoje nós temos, né, grandes profissionais, nós temos psicólogos de grandes conhecimentos, então é preciso se cuidar. Eu não cuido do outro se eu não me cuidar primeiro. Não tem como eu cuidar do meu filho, ficar exigindo. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, vou falar de mim. Não tem como eu cuidar dos meus 2 filhos se eu não estiver num processo terapêutico, porque eu já percebi que eu não dou conta mais. Então, como que eu vou educar? Aí lá na frente acontece alguma coisa na vida da criança ou na adolescência e muitas vezes os pais se culpam muito por isso, né? Então a Exatamente. gente precisa se cuidar agora. E para quem não tem hábito nenhum, deixo aqui hoje o hábito da leitura, tá? Quem quiser adquirir, esse Ótimo. aqui é um livro, A Arte de Superar Problemas, tá bom? Depois eu vou deixar a fotinha no Stories, quem quiser. Tem Ansiedade também, de Augusto Cury, né? Que são 2 livros para você conhecer o processo, Ansiedade 1 e o Ansiedade 2, tá Muito bom? bom. Então, assim, se caso você vê que a live foi pouco para você e está identificando tudo aquilo que você está sentindo, então leia sobre o assunto. A gente tem livros maravilhosos, né, sobre isso. E procure, a Bárbara tá aí, né? Já deixei o IG dela nos meus stories essa semana, mas vou deixar de novo assim que acabar a live. Se vocês quiserem tirar uma dúvida, quiserem agendar alguma coisa para se entenderem. Porque Uhum. nesse momento, mais do que nunca, todos nós precisamos, porque é tudo novo para todo mundo, né? Exatamente. A gente tem que analisar o seguinte: está me trazendo prejuízo, está me prejudicando socialmente ou profissionalmente, né? E socialmente eu falo até mesmo nas relações familiares, né? Então, o que eu estou sentindo está atrapalhando o meu casamento, está atrapalhando a minha relação com os meus filhos, está me atrapalhando no meu trabalho, então está me trazendo um prejuízo, né? Então, é hora de eu ficar mais atento e falar, não, eu preciso de uma ajuda profissional. E hoje, Kelly, como você falou, além de vários profissionais que atendem em particular, nós ainda somos muito bem atendidos pela rede pública, né? Então, aqui mesmo em Jussara, nós temos o SER, que lá tem 3 psicólogos fazendo atendimento. Então, a gente tem muitas coisas, muita ajuda disponível para nós, né? Fora que nós temos muita informação, então, como eu falei, a gente tem que usar as coisas a nosso favor, né? A gente está cheio de informação sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre os transtornos, né? Então, procurar saber mesmo. Se eu vejo que eu estou passando por alguma dificuldade emocional, eu tenho que procurar ajuda, né? Então, nem que seja para você fazer uma avaliação, para a psicóloga te encaminhar para o psiquiatra, né? Então, ela vai ter esses recursos também para estar avaliando se você precisa de um acompanhamento ou não, se é só algo momentâneo ou algo que já está gerando um transtorno, né? Então, é importante sim procurar ajuda profissional para fazer essa avaliação. E não se automedicar. Eu vejo muito isso também. As pessoas se automedicam. Estou com uma crise de ansiedade. Ah, eu vou pedir um remédio para o fulano, que é amigo do ciclano, para me passar. E aí, isso sim vai piorando o seu quadro, né? Porque aquela pessoa não conhece o seu histórico, não sabe o que você está passando, você não passou por uma consulta com ele, né? E isso vai atrapalhando o seu quadro e agravando mais ainda. Então, quanto mais você tardar uma consulta, pior vai ficar o seu quadro emocional. Verdade. Aqui a Ângela, ela pergunta assim, tem como evitar que o transtorno piore na TPM? Tem,
também o controle de ansiedade que eu passei, né? Que é aquela questão. Só que na TPM é um pouquinho mais complicado, Ângela, porque ali já vem muita questão dos hormônios, né? Então acaba que a gente tem que passar um pouquinho disso, né? Nesse período, infelizmente, né? Mas tem também, você pode conversar com o seu médico, que ele mesmo pode te indicar, né? Se tem algo que você possa fazer para controlar. Porque tem pessoas que sofrem mais também nesse período de TPM, né? Luciana, da Hidrolife, obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Adriele, obrigada também. Eu e a Bárbara, nós agradecemos, tá bom, meninas? Tudo que Muito vocês estão obrigada. falando aí, obrigada, obrigada mesmo. Nós agradecemos. Uhum. Eu tenho mais de 9 anos que nunca mais dormi a noite toda. Nossa, Então precisa de uma ajuda profissional, né? Tem que mais de fazer 9 anos? é muito tempo. Adriele, você também precisa procurar. Adriele, pelos os sintomas dela aqui, é melhor que a gente se cuide, gente. É melhor que vocês procurem, pelo menos para tirarem essas dúvidas de vocês, né? Será que tá normal? Será que não tá normal? Então, é Igual preciso. uhum. Essa questão da Adriele mesmo, né? A perda da avó é um grande gatilho que desencadeia uma crise de ansiedade, né? Então tem que procurar ajuda para saber lidar com esse luto, né? Então o luto ele pode desencadear um transtorno de ansiedade, sim. Então por isso a importância de estar procurando um profissional também, Adriele. Verdade, né? E é uma questão assim que a gente precisa ter muito, muito cuidado, gente, porque a gente está falando da gente, né? E é como eu disse aquela hora, quem tem martelo na mão só vê prego. Então, é Uhum. complicado porque às vezes você, né, é um sentido figurado, é uma metáfora, mas que a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a gente está acostumado só a martelar demais, né? E que Exatamente. horas que é que a gente vai parar de fazer isso com a gente? Em que momento vai ser isso? Em que momento que eu vou cuidar de mim, que eu vou me conectar comigo mesma? O outro precisa de mim? Precisa. Eu tenho filhos que precisam, mãe, pai, irmãos? Tenho. Mas se eu não estiver bem, logo, logo eu vou estar dando uma má resposta, eu vou estar gritando, eu vou estar falando uma palavra que eu não gostaria de falar. E aí, como é que fica esse processo? Uhum. Exatamente, Kelly. E também eu tenho visto muito pessoas que sofrem de dependência emocional, né? Então, eu não consigo falar não para o outro, eu não consigo falar não para ninguém e acaba que eu falo não para mim mesma, né? Então, quando eu digo não, eu tô falando sim para mim. Então, é como você disse, a gente se doa tanto o tempo inteiro e muitas vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmos, né? Então, uma hora o seu corpo, o seu organismo vai falar, não, você está precisando cuidar de você e não do outro, né? Até porque para eu cuidar do outro eu tenho que estar bem, né? Eu não posso me doar 100% para o outro e esquecer de mim. E às vezes a gente se cobra em relação a isso também porque nós nos achamos egoístas. E não é egoísmo, né? Não é egoísmo querer cuidar de mim. É pensar na minha saúde mental mesmo, né? Então é muito importante isso. Quando perdi a minha mãe, comecei a desenvolver os sintomas de ansiedade, dor no peito. O médico me indicou atividade física e me ajudou bastante. Hoje não tenho mais sintomas. É a Alessandra, né? Que Olha que legal. bom. Uhum. Então, gente, por que assim que é legal esse bate-papo que a gente tem, né? Porque a gente vai vendo que não é só eu que sofro com isso. Não é só eu que Exatamente. tenho isso. Porque às vezes a gente tem essa mania de falar assim, nossa, tá todo mundo tão bem, por que será que é só eu que tô assim? Tá todo mundo trabalhando, só eu que não tô trabalhando, É né? E isso não mesmo. é assim. Cada um tem o seu momento. Tem gente trabalhando agora no processo de isolamento? Tem, mas tem também as pessoas que não estão trabalhando? Não, isso não interessa. O que interessa é você. O Uhum. que que você tem condições de fazer? É trabalhar? Tem como trabalhar? Trabalhe. Não tem como trabalhar? Não tem problema algum não trabalhar. Desde que você esteja bem com isso, desde que você esteja tranquila com isso. Porque não adianta, né, você não trabalhar e ficar se martirizando o tempo todo. Eu Exatamente. acho que isso é outro gatilho, né, Bárbara? É Porque outro você gatilho. tá ali em vez de você aproveitar, porque a gente precisa do tempo ocioso também. E às vezes na nossa vida a gente não está tendo tempo de ter um tempinho ocioso para a gente mesmo, porque é tanto automático, a gente vive tanto no automático que você não está tendo tempo de ser ocioso. Uhum. Eu tenho observado muito nesse período agora, Kelly, que as redes sociais têm sido usadas também de uma forma muito negativa.
Porque as pessoas vão entrando e vão vendo as outras serem tão produtivas que elas acabam se cobrando mais em relação a isso, né? Então, eu sempre dou essa dica. Se não tá te fazendo bem, não vai procurar. Então, é igual nas notícias. Se não te faz bem ver o que está acontecendo, ler essas notícias, então evite ler. Né? Da mesma forma as redes sociais, porque é tudo muito lindo. Na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, a pessoa está produzindo demais, a pessoa está malhando todos os dias, a pessoa está comendo comida saudável e eu não estou conseguindo fazer, então eu vou me cobrar. Né? Eu vou ficar pensando, justamente igual você falou, por que o outro consegue e eu não consigo? E isso é adoecedor. Né? Então, isso traz também um sofrimento mental para a gente, sofrimento emocional. Então, eu tenho que saber também dosar. Né? É importante eu ficar acompanhando isso? Não, não é importante. Então, assim, eu não tenho que medir a minha vida com a vida do outro, porque isso causa sofrimento. Né? Então, a gente tem que saber controlar isso também. Isso é muito importante porque a gente se compara demais, né? Ah, o Exatamente. outro tá estudando não sei aonde, eu também quero estudar. O outro fez curso não sei do que, eu também quero fazer. Uhum. Então, mas o fulano tá ganhando dinheiro e eu ainda não consegui produzir nada. Então, a questão é você realmente olhar para você. O que que eu, né, dentro da possibilidade que eu tenho aqui no momento, que eu me encontro, o que que é possível fazer que me deixa bem. Agora, Uhum. se eu não estou bem para fazer nada, então procurar ajuda, né? Porque você, até mesmo para ficar num tempo ocioso, você precisa estar bem, né? Porque senão o seu Exatamente. tempo não vai ser ocioso, você vai acabar atrapalhando tudo. Atrapalhando mais ainda. Esses dias eu até gravei um vídeo porque eu estava pensando sobre isso, né? O quanto nós esperamos conquistar as coisas para nos julgar como felizes, né? Então é sempre quando eu formar, quando eu conseguir um emprego bom, quando eu alcançar o mesmo que o outro alcançou. Então isso vai me prendendo, né? Às vezes a felicidade está passando por mim e eu não estou conseguindo agarrá-la porque eu estou preocupada com outras coisas, não estou reconhecendo as coisas que eu tenho ao meu redor. Né? Então, quando eu preocupo muito, não, quando eu fizer isso, eu vou estar bem. Quando eu fizer aquilo, eu vou estar bem. Eu vou deixando de enxergar as coisas que eu já tenho. Né? O que eu conquistei até hoje? Né? Então, eu paro também de querer sempre mais e vou já conseguindo ver o que eu tenho de bom, o que eu tenho que me permite ser feliz. Né? Então, a gente tem que começar a olhar para dentro de nós, sim. Isso mesmo, a Beatriz diz aqui, ó, é melhor tratar a ansiedade antes que se torne uma síndrome. Sei por experiência própria, sempre fui ansiosa, mas há 3 anos tenho a síndrome do pânico. Agora é bem mais complicado de tratar. É o que nós estamos falando. Gente, assim, essa live de hoje está sendo assim muito gratificante para mim pessoalmente, né? Eu sei que a gente está ajudando muitas pessoas, que foram muitas pessoas que pediram, mas assim, porque a gente vê a contribuição das pessoas que estão nos ouvindo também, para que todo mundo fique sabendo que isso não é uma brincadeira, né? Isso é uma coisa Exatamente. séria, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se conectar a gente com a gente mesmo. A gente tem que sair do automático, desligar esse automático aí algumas vezes, mas que também a gente saiba ter tranquilidade nesse tempo ocioso que a gente vai ter, que a gente precisa dele. Então, isso Exatamente. é extremamente importante para que a gente se conceitue, que depois eu possa ser a profissional que eu quero ser, que eu possa ser a mãe que eu quero ser, né? Tudo que eu quero ser. Isso. Uhum. Mas que eu saiba usar os recursos que eu tenho hoje. Né? Hoje eu não consigo fazer aquela faculdade, mas eu posso fazer essa e ser feliz nela até que eu conquiste a outra. Né? Então a gente tem que saber quais os recursos que nós temos ali. Né? Isso que você falou, a questão da troca na live, né? Isso é muito importante, porque como você tinha dito anteriormente, às vezes a pessoa acha que está sozinha. Né? Ah, eu nem posso falar para ninguém que eu tô com esse transtorno porque é vergonhoso. Né? Eu tenho vergonha de falar como eu tô sentindo. Às vezes eu não tenho vergonha de falar que eu tô com uma dor de cabeça, mas eu tenho vergonha de falar que eu tô com uma depressão, né? Porque realmente, infelizmente, ainda tem muito preconceito. E as pessoas têm que entender que até nós, profissionais, passamos também por algum momento difícil emocionalmente, né? Então, nós não estamos blindados de passar por isso. Ninguém está. Então, por isso a importância de se dar, né? Se olhar mesmo com cuidado, com zelo com o que eu estou sentindo. Né? Como a Beatriz falou, se eu não me cuido a tempo, vira uma síndrome pior. Verdade. E aí é hora da gente buscar ajuda. Pessoal, depois eu vou colocar. Tem alguém perguntando aqui sobre as dicas dos livros. É muito interessante que quem quiser ler os livros, Augusto Cury também traz todo um relato, né,
dos sintomas dentro desses dois livros, para que a gente possa perceber, para que a gente possa se perceber e não deixar as coisas irem passando. E como a Bárbara disse no início também, às vezes a gente tem um toque, né? É um transtorno compulsivo e aí a gente já não sabe mais identificar porque a gente acha isso uma pura mania. E às vezes não é bem assim, né? Então, primeiro a gente tem que se assumir, né? Olha, se assuma para o marido, se assuma para os filhos, não tem nada de vergonhoso nesse filho, hoje a mamãe não está dando conta, a mamãe vai procurar ajuda. E aí a gente começa nesse processo. Nós temos 20 segundos, Bárbara, para encerrar o nosso assunto. Deixa eu só falar rapidinho, que a Viviane falou uma coisa muito importante, que tem muito preconceito, que as pessoas acham que é frescura. E, infelizmente, tem muito mesmo. E é por isso que nós temos que começar a falar, né? Dividir as nossas dores, dividir as nossas fraquezas, para as pessoas entenderem que Vamos cair.